Boa noite, alunos. Meu nome é Patrícia, eu sou professora especialista em matemática e estou ministrando a disciplina de estatística para os cursos de gestão de tecnólogo de recursos humanos e gestão de tecnólogo em qualidade. Nós iniciamos o nosso curso na última semana, dia 18 de março, e foram trabalhados no dia 18 gráficos, séries estatísticas, a importância da estatística nos dias atuais. No dia 19, eu encaminhei para vocês alguns estudos referentes a tabelas e tabela de distribuição de frequência, onde iniciamos a organização dessas tabelas. Para isso, eu encaminhei também para vocês alguns exercícios, algumas atividades que vocês deveriam ter feito. E agora, no dia de hoje, eu vou dar a devolutiva, eu vou fazer a correção dessas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição amanhã no chat também. E aí vocês podem encaminhar também as dúvidas por e-mail no fórum de dúvidas, tá bom? Então vamos lá para a correção. Na primeira atividade, vocês receberam uns dados brutos que se referiam às notas dos alunos de um determinado curso na Unifia, onde variavam, eram notas que variavam de 1,7 até 10. E a tarefa nesta atividade era organizar esse rol. Então, os dados brutos estavam todos desorganizados e vocês deveriam organizar em ordem crescente. Então, nós observamos que nessa tabela já organizada, a nota mais baixa era 1,7, havia notas que se repetiam, por exemplo, 6,1, que repetiu 2 vezes, 6,9, que repetiu 4 vezes e assim por diante. E a nota mais alta foi a nota 10. No exercício 1B, nós teríamos que calcular o número de classes, então, que é representado pela letra K. Para isso, nós utilizamos essa fórmula, 1 mais 3,3 log de n. Log é uma função matemática e para fazer esse cálculo eu posso utilizar uma calculadora ou mesmo a calculadora de um celular, que eu vou fazer isso agora. Então aqui, usando um celular, eu vou digitar 1 mais 3,3. 1 mais 3,3. Nessa faixa azul, eu tenho várias funções matemáticas que estão aqui. Então, eu vou puxar ela e coloco log. Volto e vou digitar n. Então, no nosso caso, o n é representado pelo 54. Por quê? É o número total de notas que foram disponibilizadas para a nossa tabela. Fecho parênteses e coloco igual. Então, eu tenho o resultado de 6,71. E tem várias outras casas decimais. Eu vou para o número de classes, eu sempre tenho que ter um número natural, um número inteiro. Então, 6,71 eu vou arredondar, que vai dar 7. Eu sempre, para o número de classes, eu arredondo para cima, que aí dá certo no final. Senão pode ser que dê uma diferença, tá bom? Então, vamos para outra questão. No exercício C, eu teria que calcular a amplitude. Então, a amplitude, ela é o intervalo entre as classes. Para isso, eu considero o limite superior, que é a letra L maiúscula, e tiro do limite inferior, que é o L minúsculo. Então, no caso, como eu tenho todos os dados brutos e o meu rol, eu já determinei qual é a maior e a menor nota, eu vou pegar a maior e a menor nota e vou fazer uma subtração. Então, 10 menos 1,7, obtendo 8,3. Só que a minha amplitude, eu quero saber
quanto que é essa amplitude em cada uma das classes. A amplitude, ela sempre vai ser constante no caso das classes. Então, eu já calculei que eu tinha 7 classes. Então, o que que eu vou fazer? 8,3 dividido pelas 7 classes. Tive o resultado de 1,18. Esse 1,18, eu também preciso arredondar. Eu vou arredondar pelo número de casas decimais semelhante às notas, aos dados brutos fornecidos. No caso da tabela, eu sempre tinha notas que variavam com uma casa decimal. Então, 1,7, 6,9, 8,2. Então, a minha amplitude, ela vai ser calculada por esse número de casas. Então, 1,18 eu vou arredondar para 1,2. Sempre também arredondando para cima, para a gente não ter problema no final da montagem da tabela. Ao final, nós vamos agora montar a tabela. Então, eu pego a minha nota mais baixa, que é 1,7, e vou somar a amplitude, que no caso já foi calculada com 1,2. 1,7 mais 1,2, eu chego no resultado 2,9. Aí eu pego, coloco 2,9 na linha de baixo, na segunda classe, e somo também 1,2, que vai dar 4,1. Aí, 4,1 mais 1,2, 5,3. E vou fazendo isso sequencialmente até chegar nas 7 classes. Então, ao final, a minha última classe, ela chegou em 8,9 mais 1,2, chegou em 10,1. Passou um pouquinho do 10. Isso é perfeitamente normal e não tem problema. O que não pode é ser um número menor. Por isso, da importância da gente sempre estar arredondando para cima, né? Respeitando o número de casas decimais. Eu posso observar que, por exemplo, as notas de 1,7 até 2,9, elas terão 3 notas que vão ser encaixadas nessa classe. E aí eu vou organizando, eu volto lá para o meu rol que foi organizado e vou colocando o tanto de notas que se refere nesses intervalos determinados por essas classes. É sempre bom enfatizar que em estatística nós temos nessa primeira classe 1,7, aí tem um risquinho na horizontal e um risquinho na vertical. Esse risquinho na vertical, ele representa que o 1,7 ele vale para essa classe, mas o 2,9 não vale. Então, se eu tiver notas com 2,9, elas não vão ser contabilizadas na primeira classe, elas vão ser contabilizadas na segunda classe e assim por diante. Então, o 5,3, ele não vai ser contabilizado na terceira classe, e sim na quarta classe. A soma de todas as frequências, elas têm que ser compatíveis, ela tem que ser igual ao número de notas fornecidos. Então, no caso, 54 notas. Então, essa ficou a nossa tabela de distribuição de frequência do primeiro exercício. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem ou ainda ficou alguma dúvida, podem entrar em contato no fórum de dúvidas ou mesmo no chat, que amanhã eu estarei no horário da aula atendendo vocês, tá bom? Das 7 até as 9h30, mais ou menos, eu estarei lá para tirar as dúvidas. Até lá, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.